Som. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós nesta manhã. Muito feliz por nós aqui estarmos, né? Alguns já estiveram na Escola Bíblica Dominical, outros chegaram agora, e nós louvamos a Deus pela vida de todos, porque aqui o Senhor nos trouxe para louvar, bendizer e adorá-lo, e estarmos principalmente em comunhão uns com os outros. Então nós louvamos ao Senhor por isso, né? Eu gostaria de te convidar a ficar em pé nesse momento. Eu não estive com quase ninguém ainda nesta manhã, então eu quero que você receba o meu abraço. Mas eu gostaria que você pudesse dar um abraço agora caloroso, quem está do seu lado, ou quem está atrás, na frente. Movimente um cadinho, irmão. É o único momento que nós temos de estar com os nossos irmãos em Cristo. Então olha para trás, olha para frente, dá um abraço, sai do lugar assim. Sai do seu lugar, movimente, movimente, movimente. Somos família do Senhor nesse momento. Olha que gostoso ver a igreja se movimentando, saindo do lugar, cumprimentando, abraçando. Isso é bom. Sejam bem-vindos. Vamos cantar então, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Vamos juntos? Quem está cumprimentando pode continuar, não tem problema, né? E vamos cantar. Levante sua voz para cantar. Faça esse exercício agora, na parte da manhã, no início deste culto. Vamos juntos? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andamos com Jesus e expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Nós vamos cantar mais uma vez. Deixe acompanhar. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andamos com Jesus e expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos o amor de Jesus, no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor que há em Cristo Jesus. Vamos orar nesse momento? Abaixa a sua cabeça e juntos vamos agradecer. Agradecidos somos, Senhor, por essa oportunidade, mais uma que o Senhor nos dá, né? De estarmos aqui na tua casa, junto com nossos irmãos, que às vezes só nos vemos aqui. Então nós louvamos ao Senhor por isso. E nós te pedimos agora que o Senhor receba este culto que nós estamos a te prestar. Que seja do fundo do nosso coração, nosso culto individual,
nosso culto coletivo. Nós pedimos humildemente que o Senhor receba esse nosso culto. Muito obrigada por tudo. Ser conosco, mais uma vez eu peço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Enquanto o nosso pastor está chegando, para dar alguns avisos, nós queremos dar o aviso da área musical. Nós já estamos iniciando para o segundo semestre a musicalização infantil para crianças de 3 a 7 anos. Teve a mãe ali que já bateu parabéns, né? Fez assim, ó. Estava doido para a gente voltar, né? Então, as crianças de 3 a 7 anos, nós teremos musicalização infantil. Nós estaremos retornando depois de 3 anos parados por causa da pandemia, né? Então, você me procura. Está no nosso informativo, aqueles que recebem informativo, né? Virtual. Então, você me procura. Se você quer que seu filho participe desta musicalização, você procure a mim, porque nós vamos estar passando os dias e os horários dessa aula de musicalização, tá certo? Bom dia, irmãos. Tudo bem? Graças e paz do Senhor, amém? Que bom, nós estamos felizes por mais uma vez estarmos na presença do nosso Senhor e queremos deixar aqui com vocês alguns convites das nossas programações. Na próxima quinta-feira, já está aí o cartaz, Karine? Nós mandamos aí. Não? Chegou não? Então só um minutinho que eu tenho que pegar aqui. Ao vivo é assim mesmo. Nós teremos na próxima quinta-feira, dia 22, às 19h30, a nossa celebração com as congregações. E vão participar conosco aqui as congregações de Capim Angola, São Vicente, congregação de Quarteirão e da Gruta. Então não falte os irmãos da sede, vamos prestigiar os nossos irmãos das nossas congregações no próximo dia 22, e na outra quinta, dia 29, a gente deixa para anunciar domingo que vem, mas aí serão as outras congregações. Mas nesta quinta, dia 22, 19h30, Capim Angola, São Vicente, Quarteirão e Gruta estarão conosco aqui na sede. No próximo domingo nós teremos aqui, eu acho que esse tem aí em cima, né, do grupo Hagios. Coloca pra gente aí, fazendo favor. Ah, parou tudo, né? Então tá bom. Grupo Hagios vai estar conosco aqui no próximo dia 25, no culto da manhã e da noite. Então não deixe também de participar, convide seus amigos, sua família, para estarmos aqui celebrando a Deus, junto com os nossos irmãos do grupo Hagios, manhã e noite, no próximo domingo. Quem dos irmãos aqui já fez os membros da igreja, membros ativos da igreja, já fez o seu recadastramento? Quem já fez? Ou pela ficha, ou pelo aplicativo, não, pelo QR Code. Que bom que você já fez. Quem ainda não fez membro da igreja, membro ativo ainda não fez esse recadastramento. É importante que você faça, irmão. Tá bom? Eu coloquei no grupo da igreja, às vezes você não está, mas você pode pedir para mim lá no WhatsApp, eu mando o link para você fazer. Mas se você desejar, você após o culto, eu tenho algumas aqui, se faltar a gente imprime mais e à noite a gente entrega, algumas fichas de recadastramento. Então você membro ativo da igreja, esse primeiro momento é para os membros ativos da igreja, tá? Então faça o seu recadastramento. Tem alguns irmãos fazendo o cadastramento de bebês. Esse momento não é para fazermos o cadastramento dos bebês da igreja, das crianças. Nós vamos depois criar o rol de crianças, do departamento infantil da igreja, tá? Dos bebês da igreja. Então nós vamos ainda criar e posteriormente você vai poder fazer o cadastro. Mas esse primeiro momento é para os membros ativos da igreja. Então pode pegar com a gente após o culto aqui a ficha, ou se você desejar eu envio o link para você. Algum irmão tem alguma dúvida sobre esse recadastramento, irmão? Porque às vezes você pode ficar com dúvida e aqui também é o momento da gente esclarecer.
Tá? Alguém? Se tiver também, pode chamar no WhatsApp lá, que a gente esclarece. Nós vamos, nesse momento, dar a oportunidade para você adorar ao Senhor com seus dízimos e ofertas. Se você veio preparado para isso, esse momento é para você adorar ao Senhor. Faça desse momento, irmão, um momento de adoração. Não seja algo mecânico, né? Que a gente sai do nosso lugar e vem aqui, mas que seja um momento de adoração. Amém? Vamos cantar esse hino. Enquanto você faz isso, você sai do seu lugar, tudo entregarei. Se você sabe o refrão, você canta. Amém? E adore ao Senhor. E não entregue somente dinheiro, entregue a sua vida. A oferta ao Senhor é a nossa vida. Oferta ao Senhor a nossa vida. Amém? Aleluia. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego. Tudo sim por Ti darei. Louve. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Aleluia, Senhor. Tudo nós queremos deixar diante do Senhor. Tudo nós queremos deixar diante do Senhor, a nossa vida, o nosso ser, nosso coração no Teu altar, Senhor. Que a gente faça por amor tudo que a gente faz na Tua obra. Não seja para agradar ninguém, não seja algo mecânico, automático, mas seja numa atitude de adoração ao Senhor. Adoração ao Senhor. Nosso coração esteja em paz com isso. Que a gente compreenda a Tua palavra, ó Deus, por inteiro. Não somente a parte que é cômoda para nós, mas que a gente aceite os desafios da Tua palavra. E que a gente faça, ó Deus, cumpra isso com alegria no nosso coração. Em nome de Jesus, que a gente verdadeiramente entregue tudo ao Senhor, tudo ao Senhor, tudo ao Senhor. Não somente partes, mas tudo ao Senhor. É isso que o Senhor deseja e busca, verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor, e nós te agradecemos pela vida dos irmãos, pela vida dessa igreja, aqueles irmãos que têm, ó Deus, se envolvido na Tua obra todos os dias, não somente aqui no templo, mas por onde vão, comprometidos com Jesus. E é assim que nós oramos, crendo nisso. Se existe alguém aqui, ó Deus, com alguma necessidade, com alguma enfermidade, com alguma petição, gratidão diante do Senhor, receba nessa hora e venha agir, ó Deus, em nome de Jesus. Seja com as famílias que precisam do Senhor, aqueles que estão enlutados, carecendo do conforto e da consolação dos altos céus. Age nessa hora, Pai. Nós assim oramos ao Senhor e Te somos gratos nessa hora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós queremos agradecer aqueles que estão nos visitando nesta manhã. Sejam bem-vindos. Que o Senhor
abençoe a vida de cada um de vocês e que vocês queiram estar sempre vindo à casa do Senhor. Nós queremos lembrar aqui aqueles que estão aniversariando essa semana, que no dia 21 nós temos o irmão Ataíde Pereira Camilo e a irmã Rafaela Marinato Dias. No dia 22 nós temos a irmã Thaís Emília Ror Lobo e o irmão Wenderson Almeida Gomes. No dia 23 a irmã Juliana Volpato Decoté, transmita para ela, né, os nossos parabéns também. E no dia 24 a irmã Carmen Lúcia Almeida Paulo e a irmã Cecília Gomes de Oliveira. Então nós queremos parabenizar esses irmãos que estão fazendo aniversário esta semana. E nós queremos lembrar aos irmãos, ou lembrar não, né, falar para os irmãos, que o nosso Ministério de Adoração e Artes está aberto a qualquer irmão que queira participar conosco das atividades musicais da igreja. Então nós temos o coro das crianças, nós temos o coral feminino, o coro Abdon, e esses grupos estão com as inscrições abertas para esse segundo semestre, né? Para esse segundo semestre. Então, se você quer participar do coro da igreja, do coro feminino, você pode me procurar e nós estaremos agora a partir do primeiro domingo de julho, né? As inscrições já estão abertas, mas você pode nos procurar para participar, ok? Então, não deixe de participar. Se quiser participar do Ministério de Louvor, cantando, nós estamos aqui. Nós queremos a participação da igreja neste ministério também. Amém. E no domingo passado, meus irmãos, foi o dia do pastor, mas nós tivemos, né, um momento aqui que a igreja estava vivendo com a família Decoté e não pudemos fazer esse momento, e nós gostaríamos neste momento de convidar pastor Adilson e pastor Adriano para estarem aqui à frente. Nós gostaríamos neste momento de fazer um momento de gratidão a Deus pela vida dos nossos pastores. O pastor José Ricardo está trabalhando nas congregações, mas nós também vamos adorar o Senhor pela vida dos nossos 3 pastores. Nós gostaríamos, eu e Rose, vamos fazer uma leitura devido a problema na projeção. Diz assim a palavra de Deus em 1 Timóteo 3, 1 e 2 e Timóteo 2, 15, 4 e 2. O Senhor Deus escolhe, unge e prepara pastores segundo o seu coração. A palavra de Deus diz: se alguém aspira o episcopado, excelente obra deseja. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Em Efésios 4, 7, 11, 12 e 2 Timóteo 2, 1 diz assim: a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. E Ele deu uns para apóstolos e outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, pastores, fortifiquem-se na graça que há em Cristo Jesus. Amém. Nós queremos convidar as mensageiras do Rei, que estarão aqui à frente, fazendo um jogral. Pastor, hoje é seu dia. Aceite nossa gratidão por tudo que nos tem dado, paciência, compreensão, dedicação e um sorriso de afeto e conforto. Pastor, sua vocação é um ato sublime
que somente Deus lhe pode revelar. No perigo não teme a Satanás. Ele confia no Senhor Jesus. No Senhor, que é o santo e eficaz. O pastor busca de Deus a glória. E no fim há de receber vitória. Pastor, Que faz sempre a oração pastoral. onde procura a vontade divinal. Cuida das ovelhas com amor. Mostra sempre aos pedidos ao Salvador. Sorri mesmo tendo vontade de chorar. Tem sempre na alma um belo cantar de paz. Nós, suas ovelhas, estamos felizes pela comunhão que temos com o pastor. Desejamos amá-lo cada vez com mais fervor. Parabéns, pastor, Pela sua vocação e por estar aqui cumprindo esta missão de anunciar ao pecador e ao réu O caminho da vida. O caminho do céu. Pastor, é santo ministério e pregador de um divinal ministério. vocacionado por Deus, seu Senhor. Se 1000 vidas tivessem para viver, E a carreira eu tivesse que escolher, Seria todas elas pastor, só pastor. Amém. Nós queremos convidar o pastor Adilson e o pastor Adriano, e eles vão cantar o hino Tua Voz, Escuto a Convocar-me juntos. A ministra preparou surpresa, pra vocês. surpresa. Surpresa. A igreja canta sempre, né, irmãos? Agora eles vão cantar. É o dia de vocês, amém? E a letra tá grande para pastor Adilson enxergar. Ele vai cantar. A fotógrafa aí, ó. Ainda bem que ela falou fotógrafo, porque se fosse filmado ia sair o que nós vamos cantar, né? Tua voz escuta convocar-me, pronto estou e vou te obedecer. Nesta senda vou seguir seus passos, mesmo que eu precise padecer. O que sou e tudo que possuo eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. Minha vida quebra, molde e usa. Quero ser um vaso em tuas mãos, que também eu seja como espelho, refletindo sempre o teu padrão. O que sou e tudo que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. Amém. Nesse momento eu quero convidar a Sofia para vir aqui à frente para receber a lembrança do seu pai e a irmã Anita para orar pela vida dos nossos pastores. Deus continue abençoando.
e levantando futuros vocacionados, não é, pastor? Futuros pastores, missionários, líderes aí que o Senhor está trabalhando no meio da igreja. Pode vir aqui, cadê a lembrança? Isabelle e Gessimara. Pode vir, Gessimara, ajudar a entregar aqui as lembranças que ela vai entregar. Então a Isabelle vai estar entregando a lembrança. Pode chegar mais aqui. E a irmã Anita vai estar orando pela vida dos nossos pastores. Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso querido e adorado Pai que está nos céus, como é maravilhoso, Senhor, poder estar na Tua casa. Como é maravilhoso poder ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, vindo direto aos nossos corações e através dos Seus pastores, Senhor, de homens que o Senhor escolheu e que estão se permitindo ser usado por Ti, Senhor. Muito obrigado pela vida dos nossos pastores, Pai do céu. Obrigada, Senhor nosso Deus, porque no decorrer de todos estes anos, nós sabemos, nós sentimos que é o Senhor que tem dirigido suas vidas. O Senhor tem colocado no coração dos Teus servos, dos nossos pastores, a Tua palavra. E verdadeiramente o Senhor tem os usado como instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, nós queremos Te pedir na manhã deste maravilhoso dia, que o Senhor continue abençoando os Teus servos, Senhor. Que o Senhor possa continuar usando as suas vidas, para que eles possam, Senhor nosso Deus, continuar pregando, cuidando das suas ovelhas, Senhor. É o seu rebanho, Pai, e o Senhor é o pastor maior, o pastor amado, que cuida dos seus pastores, que cuida das suas ovelhas. Continue abençoando a Tua igreja aqui nesta cidade. Continue abençoando os Teus filhos, Pai querido, os Teus servos. Ó Deus, nós entregamos tudo nas Tuas mãos e nós agradecemos ao Senhor. É só gratidão por tudo que tem feito por esta amada igreja. Muito obrigado por tudo. Em nome do Teu Filho amado Jesus é que oro. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Nós queremos passar a palavra aos cânticos. Pode falar, você. Ninguém quer falar, né? Então nós falamos. Louvamos a Deus, como a irmã falou já, pela vida dos nossos pastores. Você tem dedicado a sua vida ao Senhor, seus dons, seus talentos? A palavra de Deus nos fala que nós fomos salvos para as boas obras. Nós fomos salvos para as boas obras. Então nós precisamos frutificar na palavra do Senhor, frutificar colocando os nossos dons, os nossos talentos aos pés do nosso Mestre. Faz chover. Fazendo a semente brotar, e a árvore
Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Êxodo. Aliás, eu quero agradecer, em nome dos pastores, a igreja ter lembrado desse dia. Foi domingo passado, mas nós não tínhamos condições, e foi feito hoje então, e eu quero agradecer no meu nome, em nome do pastor Adriano e pastor Zé Ricardo, pela lembrança. Essa vai ficar marcada, né? Porque nós somos pegos de surpresa aí para cantar. Sem ensaio, né, irmãos? Mas vamos ler. Êxodo capítulo 17, de 8 até o verso número 16. Vamos todos juntos? Os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte segurando o bastão de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isto, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto do monte. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Hur pegaram uma pedra e a puseram perto dele, para que Moisés se sentasse, e os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo, seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. E assim Josué então o Senhor deu: escreva um relatório dessa vitória, a fim de que ela seja lembrada. Diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalequitas. Moisés construiu um altar e lhe deu o seguinte nome: o Senhor Deus é a minha bandeira. Depois disse: segurem bem alto a bandeira do Senhor, o Senhor combaterá para sempre os amalequitas. Só até aí, nós vamos pensar nesse texto, embora pareça difícil de compreender no começo, mas nós vamos pensar nessa manhã sobre essa palavra é dita pelo apóstolo Paulo, e ele disse para Timóteo certa vez: desperta o dom que há em ti. E nós vamos começar nessa manhã pensando nisso. A propósito, eu perguntei: Rose, você deixou a letra do hino que vocês acabaram de cantar, que nós acabamos? Ela: deixei lá, pastor. A chuva cai lá fora, molhando todo o chão, fazendo a semente brotar. E a árvore que cresce, se não der fruto, é melhor cortar. Toda a igreja sabe que eu odeio, talvez a palavra certa é essa, eu odeio salsinha, mas eu gosto muito do coentro. E eu comprei um dia desse, aliás, é muito fácil na hora de a gente ir lá comprar, embora que eu compro meio cismado ainda, mas o coentro vem com a raiz e a salsa sem a raiz. Tinha que ser o contrário, arrancar que troço para nunca mais nascer. Mas eu peguei aquele coentro, cortei o coentro e peguei aquela raiz que estava bonita, espalhei lá. Você não sabe disso que eu fiz? Era surpresa. Aliás, deu errado a surpresa, né? Deu errado a surpresa. Eu plantei aquilo ali, coloquei um pouco de esterco, molhei bastante, porque aquilo ali eu gosto. Gente, o troço não nasceu, morreu. Eu não sei o que deu ali, eu sei que não nasceu. Eu queria fazer surpresa para Giovanni, mas não deu certo. Simplesmente, olhei aqui, gente, mas molhando do jeito que eu molhei, colocar esterco do jeito que eu coloquei, não nasceu mesmo, morreu. Por que morreu? Eu não sei. Eu, de vez em quando eu acho que eu falo, até brincando, que eu não gosto de mexer com planta. Então, quando eu planto também, ela fala: eu também não vou nascer porque você não gosta de planta. Mas
aquela planta não nasceu. E aí, pensando neste hino, a chuva cai lá fora, molhando todo o chão, fazendo a semente brotar, e a árvore que cresce, se não der fruto, é melhor cortar. Eu fico pensando, nós fomos chamados para frutificarmos. A propósito, quando Jesus chegou perto de uma figueira, e a figueira era estéril, o que ele perguntou para a figueira? Alguém lembra? Jesus olhou, claro que a figueira não ia dar resposta para ele, lógico, mas ele fez a pergunta: por quê? Ou por que é que você ocupa lugar na terra inutilmente? Então nós estamos aqui para frutificar, para produzirmos, segundo o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 5, ele vai falar que nós devemos produzir o fruto do Espírito. Claro que para a gente produzir o fruto do Espírito, nós precisamos de estar na dependência de Deus, porque ou o homem conseguiu aí, Juninho, encontrar a referência, mas você vai encontrar, fica tranquilo que vai dar certo aí. Eu sei que ele está procurando ali. Ele diz: por que ocupas lugar na terra inutilmente? Mas deixa quieto, vamos continuar aqui. Então, nós estamos aqui para a gente frutificar. Se nós não produzirmos o fruto do Espírito, automaticamente nós vamos produzir as obras da carne, ou uma coisa ou outra. Então, vai depender exatamente se você está deixando Deus te usar, ou se você não está permitindo Deus te usar. Se você deixa Deus te usar, você vai produzir o fruto do Espírito. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele vai falar com Timóteo: Timóteo, desperte o dom que está em ti. Não deixe o dom que está em ti adormecer, ou, mais drástico ainda, não deixe o dom que está em você morrer. Esse dom que você já tem, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque o dom que Deus fala o dom que Paulo fala com Timóteo, desperta o dom que há em ti, aquele dom que havia em Timóteo, não quer dizer que é o mesmo dom que eu tenho, que você tem, mas cada um de nós temos pelo menos um dom. E o lance é você despertar o dom que há em você. Quando a gente pega, eu estava estudando essa semana, Bill Hybels, no livro dele, Revolução do Voluntariado, ele vai falar alguma coisa interessante. Então ele vai citar uma palavra de Paulo, lá no capítulo 2 da carta aos Efésios. Por que nós devemos deixar o dom que nós temos despertar dentro de nós? Porque temos que despertar esse dom. Ele começa dizendo assim: olha, pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, isso é um dom de Deus, é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se gloriar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos até agora. E em nossa união com Jesus Cristo, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado. Então Deus me salvou com um propósito. Deus te chamou com um propósito. Não era simplesmente, quando Deus me salvou, não era simplesmente com um propósito. Simplesmente salvou para me salvar, não era só isso. Deus esperava de mim, esperava não. Eu tenho que colocar o tempo do verbo no lugar certo. Deus espera de mim. Ele esperava, pode ser que você fale assim: não, pastor, em relação à minha vida, Ele esperava, porque Ele está esperando até hoje. Mas Deus espera que cada um de nós nos coloquemos à disposição dEle, à disposição do Espírito Santo, para fazermos aquilo que Ele já preparou para cada um de nós. Então Paulo estava falando para Timóteo: Deus colocou dentro de você o dom, Deus te capacitou para que esse dom, tem diferença de dom e de talentos, não são talentos naturais, dons.
aquela capacidade que Deus coloca na vida de cada um dos seus servos. O dom é isso. Deus nos capacita a fazermos a obra dele, ou as obras dele. Cada um de nós temos pelo menos um. Eu posso ter mais de um, outra pessoa pode ter mais de um, dois, três, mas no mínimo um. Aí eu te pergunto, você sabe o dom que você tem? Para a minha classe de escola dominical, eu falei, eu vou falar, se eu me lembrar, eu vou falar sobre isso lá na igreja, e vou falar sim. É porque eu perguntei qual de vocês já teve uma experiência na oração, de pedir alguma coisa a Deus e aquela coisa ser realizada. Quantos de vocês, eu perguntei isso lá, não aqui, mas cabe para cada um de nós também. Quantos de vocês já tiveram experiência de vitória vinda por meio da oração? Você colocou alguma coisa, claro que alguns aqui eu sei, muitos aqui eu sei, tá? De muitas experiências, mas você tem experiência de ser atendido por Deus depois de uma oração, depois de um tempo de oração, um milagre, talvez um milagre na sua vida? Quantos de nós que temos tido essa experiência? Mas eu quero pensar diferente, não pensando em oração, mas qual é o fruto que você tem produzido para Deus, diante do dom, ou de acordo com o dom que Deus tem te dado? A primeira coisa é você descobrir o dom que você tem, não é, pastor Adriano? Mas vai ser um dos nossos estudos aqui na igreja pela manhã, para você tentar descobrir o dom que você tem. Mas aí, então, Paulo disse que nós somos salvos para que fizéssemos as boas obras de Deus. Deus nos salvou para uma missão especial. Deus, Ele nos salvou. A propósito, vou fazer uma pergunta: Deus nos salvou de onde? Nós estávamos destinados ou caminhando para onde? Nós estávamos caminhando para o inferno, porque morte nós vamos experimentar, a morte física, mas a morte espiritual não. Nós estávamos caminhando para o inferno. Quando Paulo diz desperta o dom que há em ti, é para que, na verdade, Timóteo deveria pensar no que foi a salvação na vida dele. Deus o tirou do inferno, ele estava condenado ao inferno como nós. Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o que aconteceu na nossa vida, queridos? A gente vai ter que pensar logo naquilo que Paulo fala, a graça de Deus. Então pela graça ele nos tirou do inferno. Nós estávamos condenados, já estávamos caminhando a passos lá para o inferno. Deus fez com que nós enxergássemos a luz dele. Deus fez com que nós conhecêssemos a verdade, como disse Jesus, e conhecereis a verdade vos libertará. Então nós fomos salvos, libertos da condenação do pecado, libertos do inferno. E Paulo, ele vai dizer para nós que todas as pessoas são pecadoras, e nós somos pecadores, mas mesmo que o pecado tenha nos atingido, Deus nos amou, nos buscou e nos salvou. Aí, eu queria que fosse colocado o texto, se for possível, Salmo 116, 12, depois de tudo que Deus fez por nós, Ele tinha abençoado grandemente o salmista, e eu gostaria que vocês lessem, todo mundo. O salmista pergunta: o que eu posso oferecer para Deus? Como que eu posso retribuir a Deus? O que darei a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida? Então eu tenho que entender que o que Deus fez na minha vida não foi pouca coisa. O que Deus fez na minha vida foi um milagre. O que Deus fez na sua vida foi um milagre. Deus, Ele nos deu um entendimento que precisávamos aceitar Jesus e nos rendemos a Jesus. O Espírito Santo tocou no nosso coração e naquele dia nós nos convertemos. Aí Paulo explica que daquele dia em diante a nossa vida mudou. Ou pelo menos ele diz que aquele que está em Cristo,
aí é você que tem que olhar para a sua vida se tem alguma coisa, se realmente ela mudou. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Como que nós reagimos? Como que você reagiu ou tem reagido diante dessa bênção que você recebeu, que nós recebemos? Jesus está dentro de nós. É interessante que Timóteo, ele teve uma excelente escola. Eu penso na escola bíblica dominical que nos orienta, que nos informa. Diz a Bíblia que Timóteo, ele teve uma excelente escola. Ele foi criado, educado por Eunice, que era uma mulher muito crente em Jesus. Eunice aprendeu da sua mãe, Lloyd, que era uma mulher muito crente em Jesus. Então ele cresceu naquele ambiente, um ambiente familiar fortalecido. Aliás, aquilo que a gente vê lá na casa de Eunice, ou na família de Eunice, de Lloyd, de Timóteo, a gente não tem visto nos nossos dias assim, a preocupação do avô ensinar o filho ensinar o neto e vai por aí afora. Parece que ao longo do tempo a gente vai perdendo a noção da nossa responsabilidade, mas ali Timóteo, ele foi criado e educado por Eunice e por Lloyd. Mas queridos, mesmo eles tendo passado, mesmo Timóteo tendo sido instruído, eu vou aguardar a atenção de vocês. É preciso que eu espere a atenção de vocês, porque eu estou pregando a palavra. Eu gostaria que a gente tivesse, aliás, a própria Bíblia diz, o escritor da carta aos Hebreus, convém-nos atentar mais para as coisas que nós temos ouvido. Porque creio que eu vou citar no sermão da noite, como que o diabo tem trabalhado no sentido de tirar a nossa atenção da palavra. Quando a Bíblia está nos falando, nos trazendo, claro, isso daqui o salmista está perguntando, o que eu posso dar a Deus? Eu penso que eu tenho que até pensar na minha atitude dentro da igreja, como tem sido a minha atitude. Se a minha vontade é aprender, se a minha vontade é crescer, se a minha vontade é sentir Deus. Nós não podemos entrar dentro da igreja e sair da mesma maneira, ou pior. E aí, eu disse que Timóteo foi criado ali, e bem educado por Lloyd e Eunice. Mas ele estava vivendo uma crise. Timóteo estava vivendo um problema muito sério. Ele já tinha aceitado a Jesus, já tinha aceitado. Na verdade, a essa altura, Timóteo já era um pastor. E Paulo observou na vida de Timóteo uma falha muito grande. Timóteo, ele estava de certa maneira amedrontado com aquela situação. A situação ali era uma situação perigosa, o contexto era complicado, Paulo constantemente passando pela prisão, e então Timóteo vai ouvir de Paulo, por essa razão, lembro-te de que despertes o dom de Deus que há em ti, mediante a imposição das mãos. Paulo estava dizendo, Timóteo, você não pode deixar o seu dom ser adormecido. A condição espiritual do povo é terrível. Os ataques fulminantes do diabo são enormes. E você pode ser uma bênção. Irmãos, nós precisamos de ser bênçãos nas mãos de Deus. Por onde quer que andemos, no seu trabalho, na sua escola, seja lá onde você estiver, você precisa de ser bênção na mão de Deus. E Paulo estava falando para Timóteo, o dom que Deus colocou está sendo adormecido na sua vida. Você tem que despertar esse dom. Você tem que se permitir ser usado por Deus. Porque Deus, Timóteo, Deus não nos deu um espírito de covardia. Você não pode ser covarde. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que se levantar. Você tem que produzir.
E há uma promessa, lá no Salmo 126, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo, mas tem que levar, é aquele que leva, que volta com os molhos, é aquele que leva a semente que é abençoado. Então Deus te deu capacidade de trabalhar, Deus te deu dom para você trabalhar, dom é para ser usado para o crescimento, o desenvolvimento da igreja. E Paulo estava falando para Timóteo: Timóteo, você não pode ser um cara covarde, rapaz. Não pode. É o que a Bíblia nos fala. Tiago vai falar sobre isso. Aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Às vezes a gente não tem nem condição de pregar sobre o pecado do outro, porque nós estamos vivendo em pecado, em desobediência. Desobediência é pecado, queridos. Desobediência é sinônimo de pecado. E aí Paulo estava ali alertando Timóteo: Timóteo, você precisa de deixar Deus te usar. Desperte o dom que há em ti. É como se Paulo, na verdade Paulo vai falar para os Efésios, ele vai dizer assim: olha, desperta, vamos falar juntos? Desperta tu. Vamos aprender então, tá? Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará ou te esclarecerá. Quem são os mortos? Desperta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá ou te iluminará. Quem são os mortos? Os mortos você vai entender lá no capítulo 5 do Evangelho de João, quando ele diz assim, João capítulo 5, verso 20, é melhor falar o 24 e 25. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará. Coloca aí para mim, que agora confundimos o texto aqui de João 5 com João 10. João 5, 24. E tem hora que embola os textos. Eu afirmo a vocês que isto é verdade: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. 25. Eu afirmo a vocês que isto é verdade: vem a hora, e ela já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. O que Jesus está mostrando aqui nesse texto? Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é essa hora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Gente, isso é coisa simples para entender. Se você pega, por exemplo, Jesus falando, João 14, 6, disse-lhe Jesus: eu sou. Vamos outra vez, isso aí foi um treino muito bom. Agora, bem bonito. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem são os mortos? Todos os que estão sem Jesus. Todos os que vivem sem Jesus estão mortos para Deus. João, o apóstolo, diz: quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. Se não tem vida, está morto, está separado de Deus. Então, Paulo explica: desperta. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então o que Paulo estava dizendo ali para Timóteo: não dá, querido, para você viver no comodismo, não dá para você viver nesse mesmismo, nesse marasmo, não dá para você viver dormindo, porque o hino 162, eu creio que é o 162, não me lembro bem, mas eu acho que é o 162, diz assim: e sem cessar, vigie a cada instante, porque o inimigo ataca sem parar. O diabo está atacando, o diabo está entrando nas casas. Eu tenho conhecido pessoas aqui em Rio Novo, já são avós, estão sendo dominados pelo crack, avós. Consegue entender isso?
A pressão espiritual, a escravidão espiritual está por todo lado. E Deus quer que nós acordemos. Mas muitos de nós poderíamos estar, enfim, estarmos sensibilizados, poderíamos estar sensibilizados por essa situação, chegar a ensinar a criança, ali dentro, ou ali na porta, como, coisa simples. A gente poderia ter, hoje eu estava lá na minha classe, fala sério, isso é sério mesmo, estava na minha classe, Juninho, não sei se o bichinho chegou lá na sua classe. Estou lá na classe dando aula, o cachorro entrou na sala. Falei, o quê? Um cachorro entrar dentro da sala? Pelo amor de Deus. Ele veio no pátio da igreja, mas dentro da nossa sala ele entrar. Lembra, irmã Elsa, quando eu preguei um dia aqui que até o gambá estava debaixo do caixão? Estava. O gambá. O gambá era um cachorro que chamava gambá. 2 vezes eu preguei aqui. Então, presta atenção. Estando na porta, olhando para que essas coisas aconteçam, dando um sorriso, um abraço, um aperto de mão para o visitante, é uma coisa que Deus pode nos usar de maneira simples. E isso pode falar muito ao visitante, queridos. Não é simplesmente o pastor Adriano ou Rose, o Marciano, sei lá quem estiver aqui, vão dar boas-vindas, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Não é isso não, é você chegar, estar ali na porta, dar um abraço e dizer para a pessoa, como que eu estou feliz com a sua presença. Coisa simples. Então é deixar Deus nos usar. Falei com o pastor Adriano de nós fazermos, nós vamos fazer um levantamento agora do número de nomes de jovens, de adolescentes que estão afastados para ir fazer o trabalho. Coisa simples, desperta o dom que você tem. Vá, busque aquela ovelha que está perdida. São coisas simples. O nosso dinheiro, o nosso tempo, tudo Deus quer que nós usemos, o nosso tempo para oração. Falei hoje na nossa classe sobre oração, o poder da oração. Nós estávamos ontem numa casa do irmão Oscar, o irmão Oscar está ali, ó. Nós estávamos na casa dele ontem num culto, e o Otávio estava dando uma palavra ali, uma palavra muito, muito importante, mas aí foi falado ali sobre o culto de terça-feira. E aí a irmã Lucy brincando falou assim, o Oscar gosta tanto de igreja que até na terça-feira ele vai, não tem culto na terça. Eu falei, tem culto de oração na terça. Desperta. Quantas pessoas tem na sua família que ainda não se converteram a Jesus? Você já foi despertado a orar por essa pessoa? Talvez você já tenha até desistido. Pastor, eu orei um tempo, mas agora eu vou largar para lá. Tem gente que fala assim, eu vou entregar para Deus. É para Deus mesmo, não é entregar um dia só não, é até a bênção chegar. Não te deixarei enquanto não me abençoares. Então nós vamos olhar para a Bíblia e vamos ver Paulo conversando com Timóteo ali, e ele vai falar sobre esse dom que já existia em Timóteo, mas quando a gente estuda sobre aquela questão do dom em Timóteo, o dom pode ser adormecido ou até mesmo apagado, porque existe dentro de nós um espírito egoísta. Isso é muito forte. Muitas pessoas não querem se colocar na dependência de Deus, não querem deixar Deus usá-las. E aí,
Como eu disse, o egoísmo pode nos atrapalhar, nós fazemos essa obra de Deus. O egoísmo pode me levar a matar, a destruir, a adormecer o meu dom. Porque nós somos dominados, como eu disse, por esse egoísmo. Se nós não tivermos cuidado, o diabo coloca frieza dentro de nós, coloca esfriamento dentro de nós. Queridos, não é se a gente vacilar, não. O diabo tem colocado esfriamento na vida de muita gente. Ele tem cegado, na visão de Paulo, o diabo tem cegado o entendimento das pessoas. Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Muitos seriam enganados, se possível até os escolhidos. Então o diabo trabalha nesse sentido, de querer matar, destruir, neutralizar o dom de Deus, o dom que Deus me deu. O diabo não quer que eu use esse dom, porque o diabo sabe que esse dom vai ser usado para a edificação da igreja. Ele não quer que você use o seu dom, porque o dom é usado para a edificação da igreja, e assim nós vamos sofrendo. Eu estava lendo esse final de semana, final da semana passada, que essa semana começa hoje, mas final da semana passada, eu estava lendo, quinta ou sexta, não sei, eu estava lendo um livro que eu tenho lá em casa, Igreja Celeiro de Dom. É um celeiro. Os dons existem. Deus não tem que mandar mais ninguém para cá. Não, aqui tem suficiente. Já é o suficiente para a igreja crescer. Por isso Paulo fala, desperte o dom que há em ti. E aí a gente volta lá para o livro de Êxodo, quando estava acontecendo uma grande guerra. Aliás, era uma guerra física ali, mas nós vivemos hoje uma guerra espiritual. Eles viviam também guerra espiritual. Diz o texto, os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte segurando o bastão de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto do monte. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. E aquilo ali estava acontecendo. Tinha hora que o inimigo vencia, tinha hora que o povo de Deus vencia. E aí Arão e Hur, eles perceberam que quando Moisés deixava a mão abaixar, então os amalequitas venciam, e eles entenderam. Não foi Moisés, eu estava estudando esse texto, tentando pegar o detalhe. Não vimos no texto, nós não vamos ver no texto Moisés falando assim para o povo, ou para Arão e Hur: eu preciso da ajuda de vocês. Não diz o texto que Moisés falou: eu preciso da ajuda de vocês. Eles viram o que estava acontecendo. Em algum momento os inimigos prevaleciam, em outro momento Israel prevalecia. E eles viram então que, com as mãos de Moisés para cima, o povo de Israel vencia. O segredo ali eram as mãos de Moisés erguidas. Diz o texto que eles perceberam que Moisés estava cansado. Os dois pegaram uma pedra e, como que falando naquela hora: nós não podemos ficar parados, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que deixar o nosso dom despertar. Pegaram uma pedra, porque eles não estavam pensando simplesmente neles e em Moisés. Havia uma luta. Nós não podemos pensar em nós, porque há uma luta ao nosso redor. Paulo disse que essa luta é no campo espiritual. E Arão e Hur, eles entenderam: nós não podemos ficar parados, temos que fazer alguma coisa. Pegaram uma pedra e colocaram para que Moisés sentasse. Moisés já estava idoso.
e colocaram Moisés ali. E agora diz a Bíblia que mesmo sentado, os braços de Moisés ainda não estavam aguentando. Eles entenderam, nós temos um papel importantíssimo aqui, nós não podemos nos acovardar. Arão e Hur entenderam, nós temos que fazer a nossa parte. Então vamos dar as mãos a Moisés, a igreja precisa de estar unida. Quando Jesus fala sobre a igreja, no capítulo 17 do livro de João, ele vai falar que ele orou para que a igreja fosse unida. A igreja precisa de estar unida, cada um de nós fazendo a nossa parte, cada um de nós usando o nosso dom. O problema é que muitas pessoas ainda não se despertaram. E a palavra nessa manhã é: desperte o dom que há em ti. O tempo do despertamento é agora. Porque nós estamos numa guerra. Pastor, mas que guerra é essa? É uma guerra espiritual onde o inimigo tem prevalecido, queridos. O inimigo tem prevalecido em muitas vidas, em muitas famílias. A igreja tem que se despertar para a oração, para o evangelismo, para o testemunho. Como eu falei, simplesmente, se você se coloca numa porta dessa daqui, você não sabe. Olha, muitas pessoas não sabem o que significa isso. De alguém chegar atordoado na igreja, e muitas pessoas entram assim, atordoadas dentro da igreja. A pessoa entra sedenta, a pessoa talvez saiu de casa triste, a pessoa que tem alguns problemas, alguns traumas, e ela chega ali na porta, e você recebe aquela pessoa com alegria, você dá um sorriso, e diz: eu estou feliz com a sua presença aqui. Eu quero orar pela sua vida. Mesmo que você não fale com ela naquela hora ali, que você vai orar pela vida dela, mas ore, mas dê um sorriso, fale da importância dessa pessoa. Queridos, são coisas simples e que podem falar muito. Eu ouvi uma pessoa dando um testemunho na semana passada. A pessoa se converteu por causa de um aperto de mão e de um sorriso. Aquela pessoa não imaginava o que ela ia viver, ela viveu, ela viveu isso na igreja que ela foi, e receberam ela de uma maneira tão simples, mas tão calorosa, tão amorosa, aquele sorriso bonito. E a pessoa resolveu ficar ali, e ela ouviu a palavra, e ela se converteu, e agora estava vivendo um momento de muita felicidade. Parece que isso não representa nada, isso representa muito. É porque nós não nos atentamos para isso. Uma visita a um enfermo, quantas pessoas que estão enfermas? Tem hora que a irmã Olga chega para mim e fala assim: pastor, nós temos que visitar, ou nós temos uma lista assim, Dá não, irmã Olga, todo mundo? Nós não damos conta. Você vai sair para fazer visita numa tarde, estourando, você faz 4 visitas. Você não pode chegar. Eu tinha uma casa em Tarana que eu ia, mas eu brincava com o irmão Antônio e irmã Luzia, um casal de idosos que tinha lá em Tarana. Eu sabia que ele ficava aborrecido se chegasse lá e saísse logo. Irmão Antônio, eu cheguei, mas ao invés de dar bom dia, eu já estou dando até logo, tá? O senhor não está nem besta de fazer essa brincadeira. Eu brincava com ele. A gente tem que fazer uma visita demorada. Não é demorada, isso aí depende da visita, tá? Mas é você estar ali simplesmente mostrando que você está preocupado com aquela pessoa, ou que você está ali como um amigo, um irmão em Cristo. Coisas simples, irmãos. Então nós temos que nos despertar para coisas simples. A Rose fez um apelo. Foi apelo que você fez? Ou só uma comunicação? Sei lá, apelo, comunicação, que já estão abertas as inscrições para os coros da igreja. Está dizendo o seguinte: já está aberto. Então a gente precisa de vocês. E a gente gostaria que vocês estivessem aqui. Claro, vai ter um teste, né? Ela tem que fazer o teste. Ela tem que fazer o teste para ver se a pessoa tem jeito ou não. Você fez um teste com a gente aqui hoje, né, pastor Adriano? Mas está aberto. Então é você se colocar à disposição. Pastor Adriano, o que eu posso fazer para ajudar no seu ministério? Irmã Rose, o que eu posso fazer para ajudar no seu ministério? Enfim, pastor Adilson, o que dá para fazer? Irmãos, quantos sabem, por exemplo,
como é que está as mensageiras de Deus da Igreja Batista de Rio Novo do Sul. Como é que está? Ativa? Como é que estão os embaixadores da igreja? Devagar? Tá o quê? Inativa. Sabe o que é isso? Parou o trabalho dos embaixadores. Por que parou? Porque ninguém se colocou à disposição para trabalhar com embaixadores. E é uma organização importantíssima na igreja. Aliás, entra aqui como uma informação e um apelo, pelo amor de Deus. Aliás, foi pelo amor de Deus que Paulo começou a sua palavra no capítulo 12 aos Romanos. Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis. Temos muitas coisas na igreja parada, porque nós precisamos da igreja viva, ativa, despertada. A igreja precisa se despertar. Ó Deus, nós estamos diante do Senhor, agradecidos, ó Deus, agradecidos porque mesmo nós, mesmo vivendo, ó Deus, de maneira talvez num sono terrível, nessa manhã eu me sinto tocado pelo Senhor, para que eu me desperte. Meu Deus, como nós já tivemos um congresso da juventude com o título Eu Posso Fazer Ainda Mais. Meu Deus, nos ajude a compreendermos isso, que nós podemos fazer mais do que nós estamos fazendo. Nos ajude a compreendermos, meu Deus, que o dom, a capacidade para trabalhar já está dentro de nós. Nos ajude a entendermos, meu Deus, que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando destruir e adormecer o dom que está dentro de nós, meu Deus. Nós não podemos nos conformar, meu Deus. O diabo tem alcançado, tem conseguido tanto espaço no nosso meio. O diabo tem entrado dentro das nossas famílias, dos nossos lares. O diabo tem entrado nos lares dos nossos amigos, vizinhos. E nós parece que não sentimos nada. Eu quero clamar no nome do Senhor Jesus, a começar na minha vida, meu Deus. Desperte, traga um despertamento na minha vida, meu Deus. Arão e Ur, eles estavam ali, e sem qualquer palavra de Moisés, eles se sentiram tocados. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós podemos fazer alguma coisa. Te agradecemos pela palavra de Jesus, quando Ele disse: e vocês receberão o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Meu Deus, o diabo tem conseguido neutralizar o trabalho de muitos. O diabo tem conseguido trazer esfriamento. Ele tem adormecido tanta gente, mas que nessa manhã haja um despertamento geral na nossa vida, não somente nós que estamos aqui, mas que o despertamento possa acontecer com todo o teu povo na face da terra, que possamos aproveitar a oportunidade que temos, e que nós sejamos, meu Deus, despertados para
colocarmos o nosso dom em prática. O que Paulo disse não foi: clame a Deus, Timóteo, clame a Deus por um dom, clame a Deus. Não, a palavra foi simplesmente: desperte o dom de Deus que já existe em você. Que possamos viver essa experiência de termos o nosso dom sendo despertado pelo Senhor, e que tudo possamos fazer para a honra e para a glória exclusiva do nome de Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. Nós vamos terminar o nosso culto coletivo. Vamos cantar um hino 426. Quero convidar a irmã Lígia, irmão Jairo. A igreja vai estar cantando esse hino, e com esse hino nós estamos terminando este culto. (462). Se tiver a projeção, nós cantaremos. Quem não tem projeção? Então vamos juntos? Irmãos fiéis,